A fundação de Nova Friburgo foi realizada exclusivamente para receber colonos suíços. Entre novembro de 1819 e março de 1820, chegaram na fazenda do Morro Queimado 1.631 colonos de diversos cantões da Confederação Helvética, atual Suíça. Foi desanexada uma parte de Cantagalo para criar em 3 de janeiro de 1820 o município de Nova Friburgo e abrigar o distrito colonial. Como a negociação partiu da comuna do Cantão de Fribourg, de onde vieram a maioria dos colonos, foi dado o nome de Nova Friburgo ao recém-criado município. Entrevistei Marcel Schwey, um dos fundadores da Associação Fribourg-Nova Friburgo, e vamos conhecer um pouco sobre a Suíça, sua economia, educação, cultura e tradições. Olá! Hoje nós estamos aqui com o nosso entrevistado, Marcel Schwey, é isso, né? Porque o Schwey é da Suíça, da parte alemã da Suíça. Ele é militar aposentado e um apaixonado por Nova Friburgo. Marcel, eu gostaria de saber como é que foi o seu primeiro contato com os friburguenses e com essa história da imigração suíça para Nova Friburgo, porque os suíços emigram muito, né, na história da Confederação Helvética, né? Mas como é que foi assim, o seu interesse pela essa história da imigração de Nova Friburgo? Aí, essa história, ela já passou 50 anos. Porque quando eu estava jovem, com 20, 25 anos, eu li uma vez no jornal La Liberté, na Suíça, foi nos anos 70, que tive 2.000 suíços que emigraram lá para o Brasil. Eu não conheço essa história. E depois eu tive uma viagem organizada com Martin Nicolin aqui para o Brasil em 1977. Eu me interessei. Só que fui numa período, como militar de profissão, eu não podia sair da caserna, né? Uhum. Aí eu deixei, mas depois, a partir dessa viagem, primeiro viagem dos meus suíços lá de Fribourg, Martin Nicolin, que fui aqui, fui fundado a Associação Fribourg-Nova Friburgo. Eu entrei diretamente, isso foi em 1977. Ah, certo. Então você já entrou nessa história, exato, participando da criação da Associação Fribourg-Nova Friburgo, né? Exato. Depois tivemos esse evento maravilhoso para os 500 anos do Fribourg, quando os brasileiros de Nova Friburgo, mais de 350 pessoas, viram lá para a Suíça, para Fribourg, entrou lá e estava aí, eu fiz tudo com eles lá, me apaixonei lá para os brasileiros, tudo, eu falei, eu vou lá ver esse Nova Friburgo. Só que a primeira vez que eu puder vir aqui foi em 1996. Só para as pessoas entenderem, estava a Erlelac, né, que você citou aí, exato, foi a partida dos barcos, né, do lago em direção à Holanda, para a grande viagem até o Brasil, né? É interessante de saber, os suíços, quando eles partiram lá de Erlelac, estava 830 friburguenses. Uhum. 830 friburguenses. Esse dia foi o 4 de julho de 1819. Mas a fundação de Nova Friburgo é 10 a 6 de maio de 1818, aí o ano antes, e muita gente não sabe isso. Não, pois é, você falou os 800 do cantão de Friburgo, né? Ou 800, partiram mais da Suíça. Partiram mais. Total 2.006 pessoas. Isso, friburguense, você está falando que é do cantão de Fribourg, né? 830 do cantão de Fribourg. Do cantão de Fribourg. Depois do cantão de Vaud, de Valais, Genève, Berna. Fui o Jura hoje. Pois é, você citou um dado que é interessante. A gente tem na gravura do Debré uma imagem dos suíços chegando em Cantagalo, não é? Quer dizer, os suíços chegaram, os colonos suíços chegaram no município de Cantagalo
E Friburgo foi desmembrado em 3 de janeiro de 1820, quer dizer, para poder justamente criar uma administração municipal. Aliás, uma administração da Câmara, né? Teve a Câmara, mas também a gente sabe que os suíços tiveram uma administração especial. Mas o município foi criado justamente por conta dessa colônia, né? Exato, a origem de Friburgo. Exato. Então você se apaixonou pela história, participou da Associação Friburgo-Nova Friburgo. Uma coisa, foi a associação quem criou a Casa Suíça, o memorial? Exato. Tudo foi depois. Acho que a Casa Suíça começou em 1979. 79. Depois fui a queijaria, primeira coisa, queijaria. Escola. Depois, na viagem de 1996, fui à inauguração oficial da Casa Suíça, com o Museu dos Imigrantes. Eu memorial. fui nessa viagem. Marcel, só para as pessoas entenderem, esse memorial da Casa Suíça, as peças que estão ali não são originárias dos colonos, não, né? Não. Vocês que trouxeram algumas peças da Suíça para ilustrar o sapato que o camponês usava, o sino que vinha no pescoço da vaquinha, não é isso? Mas a maior parte das peças são desta época. Pois é, justamente. Vocês trouxeram da Suíça para as pessoas terem uma ideia de como os suíços se vestiam, os utensílios de trabalho, de cozinha, né, para poder dar essa ilustração. Mas temos achei aqui lá em Nova Friburgo, em Lumiar, peças de imigrantes que vêm daqui. Por exemplo, um brechó. Um brechó é um fer à brislet, um ferro para fazer esses biscoitos. Certo, eu já vi também. Exatamente. E isso é da época, são os suíços que levam aqui. Podia tudo doar para a Casa Suíça, né? Podia fazer essa doação. Exato. Marcel, quando a gente fala em Suíça, nós temos aqui o queijo e o chocolate, né? O queijo e o chocolate são assim um símbolo da Suíça. Exato. Só que tanto o queijo como o chocolate, eles têm uma qualidade toda especial, né? Por conta do leite. Exato. E por conta de uma história aí da Poia, dos Desalpes. Então eu gostaria que você explicasse isso para as pessoas. Essa história cultural que tem atrás da qualidade do leite na Suíça. Só para lembrar, o cantão de Fribourg, ele produz o Gruyère e o Vacherin. Exato. São típicos da região. E quando a gente vê no Brasil um queijo, a gente vê tipo Gruyère, né? Tenta imitar, né? Mas é impossível. Mas hoje, normalmente, esse nome Gruyère é proibido para outros queijos. Por exemplo, a França, ela teve tipo de Gruyère, hoje acabou. Não pode, é da região, é controlado, Exatamente. Né? Então, explica essa história linda que tem por trás dessa qualidade do queijo, que é a Poia e o Desalpes. Voilà. Aí, eu vou já começar a dizer que, claro, o queijo, tem muito bom queijo também na Holândia, né? No País Baixo. Países Baixos. Aí a Holândia é um produtor muito bom de queijo. A França tem também muitos queijos. Sim, com certeza. Né? Mas são outras qualidades de queijo, outras marcas. Lá na Suíça temos também Emmental, temos Tilsit, são de outra região, Appenzell, St. Gallen, etc. E nós lá no canton de Fribourg estamos especializados no Gruyère, da região de Gruyère, começou lá com os fazendeiros, e do Vacherin. Agora, por que essa qualidade é muito boa? Porque lá na Suíça temos 4 saisons bem marcadas. Começa o inverno com muito frio, com neve, depois vem a primavera, todos começam a ter flores, os árvores começam a crescer, tudo. E depois vem o verão, muito quente, você viu? Agora lá na Suíça tem 40 graus, é muito quente. Depois vem o outono, as folhas começam a ver amarelo, marrom, vão cair. No inverno as árvores não têm mais folhas e cai a neve. Aí os fazendeiros, eles, quando começou a primavera, abril, maio, eles subiam na montanha com as vacas.
até 1.500 metros, 1.800 metros. São os pré-alpes, são os pré-alpes. Nos Alpes não pode, porque é só pedra, né? Aí, você deve saber também, a grama, ela cresce até 1.800, 1.850 metros. Depois acabou, é pedra. Aí, temos lá Chalet de la Montagne, Chalet da Montanha. Aí o fazendeiro leva suas vacas, tudo, e vai lá ao chalé só para passear 120 dias, 3 meses, 4 meses. Aí isso, quando eles subir, é a festa da poia. C'est la poia, isso é o nome do patois gruyérien. Poia vou dizer subir. Aí eles passam lá depois o verão, até setembro, início de outubro, e depois eles descem de novo com as vacas embaixo. Esse se chama la rienda. A rienda vou dizer descer. La rienda. A rienda. Ou des Alpes, né? Des Alpes. Des Alpes é francês, né? Sim, você usa, português, você porque fala, você usa o dialeto, né? Você usa o dialeto. Agora, quando eles ficam nesse chalé, eles comem uma gramínea das montanhas com a florzinha. É isso que eu quero dizer. Lá nos pré-alpes, a grama tem muitas flores. E isso dá um gosto especial no leite da vaca. E esse leite da vaca é usado para fazer esse queijo. E você deve saber, a maior parte dos fazendeiros, eles fazem queijo lá no chalé a 1.500, 1.700 metros. Deixa lá o queijo, começou a florar. E depois com o cavalo, como se chama? A charrete. Exatamente, charrete, eles vão embaixo com o queijo. Então, enquanto eles ficam lá, eles fazem reproduzem, porque é o momento em que as vacas estão se alimentando dessa gramínea especial, com essas florzinhas, né, que dão um sabor especial no leite, produzem o queijo. E durante 4 meses, né? Quase 4 meses. Aí, como você falou, terminado esse período, eles descem. E tem a festa quando eles descem também. É uma grande festa. Quando sobe e quando desce. Exatamente. Tem 3 lugares lá no Cantão de Fribourg, onde tem a festa o dia inteiro. Começou lá já às 6 horas da matina, né? Com café, com cachaça. Né? Cachaça também. Começou bem. E lá vai todo o dia inteiro. E passa... normalmente 15 a 20, 25 rebanho, de vaca, de proprietário. E lá toda a gente está 3.500, 5.000 pessoas que aplaudem, você pode beber, e você faz o menu de Bénichon. Le Bénichon vem de benediction, vem do catolicismo. E o que é esse menu? Aí eles bebem as vacas que descer, porque não tive acidente, não tive nada. Aí faz uma refeição que se chama le menu de Bénichon. Isso é feito de presunto defumado, com repolho, como se chama, batata. Certo, tudo, uma refeição. E depois, no final, a merengue avec la crème de gruyère, essa crema nata que é bem muito outra coisa típica de lá é o merengue, né? O merengue, né? Agora, eu notei uma coisa, que não são muitas vacas que pelo menos no chalé que eu visitei, era o quê? Eu vi ali umas 12, 20 vacas, não até porque a gente no Brasil está acostumado com aqueles rebanhos imensos, né? Mas assim, no máximo 20 vacas, uma coisa assim, né? Porque os chalés não são muito grandes. Né? Aí também o terreno, você não... Normalmente, um fazendeiro que tem um pequeno terreno com um chalé, ele tem outro chalé a 500 metros, 2 quilômetros, ele muda depois de 1 mês, 2 meses, porque a grama falta. E depois ele vem de novo lá. E interessante, Marcel, que uma visita que um grupo de suíços fez aqui ao Brasil, nós fomos até a Fazenda Santana, do Renato Monerá, e eu achei tão interessante, ele era prefeito de um desses cantões, eu não me lembro qual. Ele do Jura. Do Jura.
Então, quando ele estava lá, o Renato deu uma explicação sobre a fazenda e falou da dimensão que a propriedade tinha no século XIX, que é uma fazenda histórica, a Fazenda Santana. Aí ele virou e falou assim, é maior do que meu cantão. Para as pessoas terem uma ideia, que a gente está acostumado com uma dimensão, né, territorial do Brasil, na Suíça tudo mais reduzido. Eu achei tão interessante o comentário dele, quando o Marcelo falou, né, o tamanho da fazenda dele no século XIX, Fazenda Santana, dele, maior que meu cantão, né? Claro. Então tudo ali Você sabe que a Suíça é o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Pois é. É pequeno. Você vai de Genebra a Romanshorn, são menos de 400 quilômetros, e você vem lá do Basilea, Basel, né, em alemão, até Chiasso, embaixo do Canton de Tessin, são 250 quilômetros, você está já fora da Suíça. Inclusive, você está no cantão de Friburgo, do outro lado da rua já é outro cantão, né? Claro, acontece isso também, né? Mais nous sommes sûrs que c'est à tout à l'heure. À la prochaine, on va se revoir ici ou en Suisse. Nous, au Brasil, nous disons adeus. Essa questão do fondue, né? A gente, em Friburgo, a gente te associa ao fondue. Tudo bem, claro, em turismo a gente sempre vai falar isso. Isso é a influência dos suíços, o fondue, não sei o quê. Todos os restaurantes aí sempre servem fondue. Mas, na verdade, os suíços que imigraram para o Brasil no início do século XIX, eles desconheciam o fondue, né? É uma coisa mais... Eles não conhecem. É uma cultura culinária, gastronômica, mais do século XX, né? Exato. Início do século XX. Só para esclarecer isso, mas a gente continua falando que é influência, né? Exatamente. Isso vem do turismo, né? Bom, antigamente, lá, eles conhecem, por exemplo, a sopa do chalé. Sim. Isso, você sabe, sopa do chalé? Com leite, né? É feito com leite e com o resto da semana. Você teve batata que sobrou, você teve queijo que sobrou, você teve, por exemplo, macaroni, como se chama, pasta, que sobrou. Você botou tudo dentro. Eu fiz a sopa com ervas do chalé. Isso eles conheciam, isso eles faziam, né? Porque o europeu aproveita tudo, né? Marcel, a Suíça é um país muito caro para o turismo, né? E eu queria saber se a Suíça é um país caro também para os suíços. Como é que é a economia lá? Por exemplo, um salário mínimo, um salário médio? É caro também viver na Suíça? É caro, mas você pode fazer também a comparação com outros países. Por exemplo, o Brasil. Bom, o Brasil é difícil no momento, os salários são baixos, cresce tudo. Mas na Suíça é a mesma coisa. Lá você tem um salário alto, mas custa tudo também muito. Porque para os turistas é tudo caro. Para nós é normal. Mas eu sempre, quando eu falo com meus amigos lá, eu falei, você na Suíça, você tem muito dinheiro, tudo. Claro, eu falei, meu amigo, a Suíça, quanto custa aqui 1 quilo de picanha? Hoje é 60, porque subi 60, até 80 reais 1 quilo de picanha. Falei, sabe quanto custa na Suíça? Hoje, 400 reais 1 quilo. A carne é muito cara na Europa, muito né? Muito caro. Aí, veja bem, você vai fazer uma refeição simples. O trabalhador, ele não tem tempo para cozinhar, ele vai rapidamente no restaurante. Não tem quilo nada, é um pratinho. Lá dentro você tem um pedaço de carne, um pouquinho de batata, um legume, uma salada,
Hoje é 20 francos. 20 francos é 110 reais. Né? Aqui você vai fazer uma refeição com quase 3 pessoas. É isso. Você deve pensar, os salários são mais altos, mas é tudo caro. E quando o turista vem, para eles é caro. Principalmente para brasileiro. Você leva lá um japonês, um chinês, um índio, são gente que tem muito dinheiro, para eles não caro. Tranquilo, né? Então, realmente isso que eu queria mostrar às pessoas, que é caro para a gente, mas também é um país caro. Por exemplo, o sistema de educação lá, vocês têm o sistema gratuito, desde o curso fundamental até todo o ensino médio, o governo oferece também. Exatamente. E é de qualidade? É de grande qualidade, qualidade. Eu devia dizer isso só. Lá na Suíça é rígido, é de qualidade. Todas as crianças têm obrigação, né? Tem obrigação. Sim. E você não pode faltar. Todo dia, se a criança falta, deve ter uma prova, não só do país, mas, por exemplo, do médico. Se ele tem febre, coisa, é rígido. Aí você não pode faltar, dizer, eu quero agora fazer uma semana de férias com meus pais. Não dá. Não pode faltar. Porque o governo está oferecendo essa educação, né? No Brasil a diferença é que a gente tem um ensino também público, mas as pessoas que têm melhor poder aquisitivo recorrem ao ensino particular, que tem mais qualidade, por conta dos salários baixos, né, que os professores recebem, e da própria estrutura da escola, que não pode oferecer muito, diferente das escolas particulares, né? Mas então acontece esse fenômeno também. E aí, eu queria também entrar na questão do sistema de saúde. Você me disse uma coisa que eu achei interessante. Na Suíça, é obrigatório você pagar o seu plano de saúde. Exato. E quando você não pode pagar? Aí é o município que tem obrigação de pagar para você. Mas você deve provar que você não tem possibilidade de pagar. Tem gente, hoje temos essa guerra agora, da Rússia e Ucrânia. Sim. Temos já mais de 70 mil refugiados. 70 mil? 70 mil, que já entrei na Suíça desde o ano e meio. Né? Eles estão em campo de refugiados ou se espalharam? Não, a maior parte tem família que levou 1, 2, que ajuda a pagar, o resto é o governo que paga. Né? Agora, temos também na Suíça mais de 1,5 milhão de estrangeiros, para um país de 8 milhões de habitantes. É muito, né? É muita coisa. Então, quer dizer, o sistema de saúde lá funciona porque você quem pode pagar é obrigado a pagar, e quem não pode, a própria municipalidade, o cantão, se ocupa disso. E é muito caro? É muito caro. É caro? Exatamente. Agora, veja bem, com um salário mínimo que hoje na Suíça, um salário mínimo é 4.500 reais. Hein? Franco. 4.500 francos. E isso, pode dizer, são 25 mil reais. No nosso dinheiro. É muito dinheiro. Mas desses 4.500, você já deve pensar, são mínimo 600 por mês para a saúde. Depois você tem quase... Mas é da família toda, né? Não. Individual? Por pessoa. Individual. Individual. Né? Depois você tem o imposto. Os aluguel. Você, um apartamento em Fribourg, na região Fribourg, um apartamento de 3 quartos, ele vai de 1.500 a 2.000 francos. Né? Veja bem que são 10 mil reais. Né? Por isso, hoje na Suíça, eles também devem contar, fazer no orçamento, eu me lembro quando eu estava criança, fui depois da guerra, por exemplo, na casa, você lembra do meu pai e da minha mãe? Acho que você viu uma vez. Não cheguei a conhecer seu pai. Só o Robert, né? Aí, quando estávamos crianças, depois da guerra, em 1945 a 50, 55, estava muito difícil. Aí tivemos uma vez por semana uma carninha, tivemos manteiga só sábado, domingo, mas tivemos suficiente a comer. Mas veja a diferença, hoje toda a gente tem manteiga quase todo dia.
Mas por isso que o europeu, né, você falou de fazer uma sopa com tudo que sobra da semana, né? Não tem essa coisa do desperdício, porque passa por várias situações de guerra, de penúria, então tudo se aproveita, diferente do Brasil, né? Nós estávamos fora da guerra, Segunda Guerra Mundial, sim, país neutro. Mas as coisas foi difícil também para o Suíço, porque nós temos obrigação de importar muitas coisas. E lá na guerra, muitas coisas foram fechadas. Entendi. Então, você falando da questão do plano de saúde, então, para ficar claro, as pessoas são obrigadas a pagar um plano e tem que colocar no seu orçamento. As crianças também. E da família inteira. Da família inteira. Agora, é fácil conseguir comprar uma casa própria na Suíça? Tem facilidade de financiamento? Tivemos. Já mudei. Na minha época, quando eu comprei minha casa em 1969, lá, a hipoteca, você sabe, o banco ele dá dinheiro e hipoteca ao mesmo tempo. Empresta. As hipotecas estavam lá já a 7%. Sabe que caiu, até antes do Covid, caiu a 1% ao ano. Aí foi pouco. Aí comprar uma casa foi fácil para a gente que tem um pouquinho de dinheiro, um jovem. Ele pode construir, minha filha construiu uma casa com 26 anos, bom, ela é policial, o marido também é policial, meus filhos, o Emanuel e a Nicola, têm também casa, mas eles compram a casa no momento que a hipoteca estava baixa. Eles podem bloquear até 10 anos. Porque o mercado, você não sabe o que é. Hoje, já subiu a 3,5 na Suíça. Até é difícil para o jovem agora pagar tudo. Comprar uma casa, isso é a consequência do Covid, é a consequência da guerra da Ucrânia. Na Europa vocês sofrem mais essa consequência, né? E por falar em casa, uma coisa que eu acho interessante, os chalés, né? Eu acho até bonito que aqui fizeram uma reprodução da parte superior do chalé. Lá, as pessoas que constroem casas, e o governo dá uma ajuda para que ele faça uma arquitetura que fique dentro dessa cultura do chalé, desse design, é isso? Olha, vamos dizer, os chalés de montanha, para os fazendeiros, eles têm uma ajuda do governo. Por exemplo, o Robert, que tem agora o chalé de Papá, onde você foi, ele fez o novo, como se chama, o teto, né? O novo teto, o novo teto, porque é tudo de madeira, né? Ele fez isso agora, lá em abril, maio. Ele recebe 40% do preço do governo. Certo. Mas já vi no jornal, eles vão acabar com isso também. É triste porque os fazendeiros não têm depois dinheiro. O que eles vão fazer? Eles não vão botar mais madeira, eles vão botar pedra ou tijolo e tira todo o estilo arquitetônico do chalé. Exatamente. Do chalé. E que já foi moda no Brasil no século XIX, né? Essa coisinha do estilo de chalé, enfim. É uma pena, né? Assim, a evolução é terrível hoje. É tudo isso. Tá ficando tudo mais difícil, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção também, Marcel, é como os suíços lidam com lixo. Isso agora a gente está numa fase que as pessoas estão percebendo o que é o aquecimento global, né? Exatamente. E um fenômeno que deveria acontecer nos próximos 50 anos já antecipou, né? Eu acho interessante. Explica como é que é esse dia a dia, o cotidiano de um suíço com lixo e como ele deve descartar o seu lixo, que eu achei bem interessante. Aí, hoje, já mais de 10 anos, acho que 10, 15 anos, começou isso, acabar com o plástico. Você não recebe mais plástico no mercado, como aqui, hein? Sim. Acabou. Se você quer um pequeno saquinho de plástico, você vai pagar. E normalmente são plásticos que não tem esse produto que é poluente, né? Exatamente. Agora, 10, 15 anos,
cada município, isso vem do governo suíço, cada município deve comprar seu saco e revender aos habitantes. Aí, por exemplo, em Marly, onde eu moro, na Suíça, temos um cor de saco, nossa cor é, como se chama, cinza, e está marcado comum de Marly. E você só pode usar esse saco. Agora, o que vai lá dentro do saco? Pode ser resto de cozinha, pode ser coisa, mas não pode ter vidro, você não pode botar dentro ferro, você não pode botar dentro papel. Isso é tudo separado. A cada casa tem container, uma grande casa, né? Tem container e tem marcado, aqui vão as garrafas, aqui vai o PET, aqui vai o ferro, aqui vai o alumínio. O plástico. E você tem a obrigação de fazer isso. E tem o síndico, eles têm a obrigação de controlar o saco. Uma vez por semana ele abre um e vê que dentro está misturado, aí ele chama atenção. É, exatamente. O próprio síndico, assim, dedura isso para o governo? Exato. É da comuna, da comuna. Município. Mas o síndico do prédio ou da comuna? Do prédio, mas ele é controlado da comuna. Ele é obrigado a notificar que aquela pessoa misturou plástico com vidro, vamos supor. Mas funcionou bem. E cada comuna tem também uma praça que tem 1, 2, 3 pessoas da comuna, depende da dimensão da comuna, que trabalha toda semana lá. Você lá tem container para botar as coisas, por exemplo, móveis, as coisas que você não mais usa, que é defeito, você pode ir lá 2, 3 vezes por semana, está tudo marcado. Né? Quer dizer, então, eu me lembro que você comprou no correio esse saco, né? Em vários lugares, né? Ou também no mercado. Então você compra vários sacos, na sua casa você faz essa divisão para poder descartar o lixo e encheu a sacola de lixo com vidro, né? Que você toma uma cervejinha, enche mais rápido. Botar isso separado. Aí você amarra, quando já está cheio, você leva para o descarte, né? Para descartar. Você descartar. Não pode botar lá no lixo que vai diretamente. Porque lá... Não, pois é, o local de recolha desse lixo. Exatamente, você deveria ir lá. Mas tem vários locais. Tem, por exemplo, como o Cavalo Preto que tiver aqui, o Mercado Grandão, eles têm quase 5 containers. Também tem um container que você pode... Você aproveita que vai ao mercado e você já leva para descarte, né? É interessante, quer dizer, então é um controle muito rigoroso do lixo, né? Rigoroso. Hoje, por exemplo, me desculpe de dizer, gente que fuma, eles têm uma pequena caixa dentro da bolsa, porque você tem ordem de não jogar fora. Se você joga um cigarro no chão, lá na rua, e tem um policial que vai te ver, você está multado. Eu me lembro também, né, você me fala de fezes de cachorro, né? Na época, hoje no Brasil já tem tem gente que tem consciência, tem gente que não. Mas as pessoas com cachorrinho recolhem, eu olhei assim, nossa, que interessante. Já tem muitos anos que eu tive lá, né? Então eu achei aquilo interessante. Hoje existe no Brasil. Imagina uma pessoa sair com um cachorro... Você não vai ver um cachorro sem, como se chama... o cordão, né? O cordão é obrigação quando um cachorro sair de casa com o proprietário, né? Acompanhado. Né? Também. E lá, cada um deve ter plástico especial. Se o cachorro vai fazer suas coisas lá, ele deve levar com esse plástico. Mas tem várias caixinhas onde você pode botar dentro. Especialmente verde, está marcado cachorro.
coisa assim que eu acho interessante foi a questão do rito da morte. Quando uma pessoa falece, você me disse que a pessoa fica na igreja durante, eu não me lembro ao certo, alguns 3 dias, para que cada um possa velar em horários diferentes, momentos diferentes. Explica um pouquinho isso até chegar ao aperro, esse processo. Aí, antigamente as pessoas moravam em casa. Por exemplo, meu pai, que morreu em 2010, ele não queria ir no hospital. Eu falei, eu vou morrer em casa. Nasceu em casa, vou morrer em casa. Isso é cultural antes, Mas normalmente você pode morrer do acidente ou no hospital, etc. Aí o que vai acontecer? Bater o controle medical, óbito de morte, e depois você tem uma empresa que você vai comprar o caixão, tudo, e a pessoa vai depois na igreja católica ou evangélica, porque tem também evangélico na Suíça, e lá praticamente cada igreja tem uma pequena capela, a capela dos mortos, e lá o caixão vai ter depósito. Tem caixão que são abertos, com a pessoa dentro morto, mas se tiver um acidente, ou por exemplo um câncer violento, a pessoa muita gente hoje fecha o caixão. E depois de 3 dias, a igreja, você vai fazer a missa do morte, e depois ele pode ter cremado ou vai no cemitério para ter enterrado. Deixa eu só falar uma coisa que eu achei interessante que você falou, é que no dia, acho que é no dia da missa, né? As pessoas, a pessoa que faleceu, ela deixa, quando pode, né? Mais ou menos assim, prever a morte. Prever não, eu digo assim, você está em idade avançada, você já pensa que você pode falecer. Então ela sempre deixa uma vontade externada de onde ela gostaria que se fizesse uma doação para as pessoas que assistem à missa, né? Então, olha, fulano gostava muito de uma instituição de caridade, quem hoje puder fazer uma doação, então é feita uma recolha de dinheiro e doa para a instituição de caridade que a pessoa tem uma simpatia, né? Exatamente. É na missa mesmo, né? É na missa. Marcado, normalmente, você sabe, você marca isso no jornal, a pessoa faleceu, e hoje eles marcam, você pode fazer uma doação para a Associação Santa Maria Madalena, tem um número do banco. Foi o que o seu pai fez, né? A gente vai falar depois. É interessante. E depois... pode falar. Não. E depois tem o aperro. Exatamente. O que é o aperro? Tem gente, por exemplo, tem gente que são solteiros, tudo, eles são enterrados do município, lá tem nada, né? Tem gente também que não são na igreja, aí não tem igreja, que não quer, né? Isso tem também. Mas normalmente, pessoa que é católico, evangélico, vai esse processo de 3 dias. É uma tradição, né? Depois você vai na igreja, normalmente, antigamente foi 10 horas na matina, hoje é muito mais 2 horas à tarde. E você vai na igreja 1 hora, depois o caixão vai sair, vai no carro, o caixão vai. E a família do morto, eles convidam gente próximo, a família, os amigos, tudo, para se encontrar num restaurante, para beber um vinho, para comer pequenos, se lembrar do morto. Mas não a dança é assim. Sim, falar da memória do morto. É a memória, exatamente. É o aperro, né, que você chama. Tem muita gente que fala, é triste, nós só vemos quando tem um casamento ou quando tem um defunto. Isso daí já foi uma tradição no Brasil também. A gente chamava isso de beber o morto, né? No passado, as pessoas tomavam cachaça, comiam uma rosca, tomavam café, era servida uma refeição no velório, que as pessoas também eram veladas em casa, e as pessoas ficavam falando da vida, né, da pessoa falecida, e essa coisa do beber, né, acabou virando beber o morto, né, né, beber no sentido que realmente era oferecido alguma coisa ali, e era geralmente a cachaça. Bom, então a gente vai entrar
na questão da Associação de Santa Maria Madalena, que queria que você falasse uma história bem interessante, que o seu pai esteve lá e pediu que um dia ajudasse, né? Exato. Aí essa Associação Santa Maria Madalena, ela começou exatamente, são 20 anos, em 2003. Em 2003, você lembra, eu tive uma casa em Cachoeiras de Macacu desde 2000, e meus pais, eles queriam ver essa casa. Aí eles viram aqui no Brasil, em 2001, passou aqui um mês e se apaixonou também. Meu pai teve lá 91 anos e minha mãe 85. Aí passou um mês lá, foi muito bom, voltou para a Suíça, isso foi em dezembro, muito quente de Cachoeiras, voltou para a Suíça. E você sabe, eu tenho o João Tulle, que é meu irmão de coração, que eu conheço desde 1996. Aí o João fez em abril, 15 de abril de 2003, ele fez 50 anos. Ele falou: Marcelo, você deve levar papai e mamãe. Ah, eu não vou fazer 50 anos festa sem seus pais. Aí meus pais vieram de novo, 2 anos depois, passar um mês aqui, em 2003. E lá em abril, foi a festa do João, e o Márcio Foyi, que eu conheço já há muitos anos, porque ele fez estudo lá na Suíça, ele me ligou uma vez lá em Cachoeira e falou: Marcelo, seus pais, eles querem conhecer uma vez também a região lá da Serrana? Eu falei: claro. Aí podemos ir uma vez lá em Santa Maria Madalena, é uma pequena cidade, nas montanhas, são 10 mil habitantes, é lindo, uma região pobre, seria bom. Por quê? Aí fui lá em Santa Madalena, o prefeito nos recebeu na prefeitura, ofereceu um chá, um biscoito, tudo. E lá tive uma mulher que estava secretária do social. Serviço social. Serviço social. Ele falou: seria interessante para você ver como nós temos lá um serviço social para mulher jovem que tem um neném que faz teia. Ah, claro, vamos lá. E quando meu pai viu isso, foi difícil. Porque estava lá 4, 5 mulheres com os neném, sabe, na corbeia, estavam cheios fortes, porque alguns tinham já feito as coisas. E via essa mulher trabalhando. Tear, né? Seria tear. Só uma lâmpada pendurada, não tive uma janela aberta, nada. Aí meu pai, quando saiu lá, falei: Marcelo, você que conhece tanta gente na Suíça, você não pode fazer uma coisa para ajudar essa gente? No século XXI agora. Falei: pai, eu vou fazer. Aí, como eu fui vice-presidente dos atiradores lá em Fribourg, também lá deputado, aí eu conheci muita gente. Eu voltei lá na Suíça, fizemos o comitê, eu falei lá no comitê dos atiradores: gente, eu tenho lá uma opção de ajudar pequena cidade, de fazer um galpão. Esse custou 25 mil francos. Lá o franco e o real estava 1 por 2, 50 mil reais, que o João me falou, custou aproximadamente. Eu falei: podemos recolher 25 mil francos nossos lá em 6 meses? E o presidente falou: com certeza. Ele foi também deputado, eu conheci muita gente. Falei: vamos fazer uma ação que se chama um gesto de coração para um pouco de felicidade. Ah, que legal, né? Veja lá, em 2 meses fiz uma recolta de 38 mil francos. Aí eu liguei para João e falei: pode aumentar o galpão. Eu falei para meus atiradores: veja bem, isso foi em 2003. Construção foi em 2004. Falei: aí em 2005, em março, eu vou organizar uma viagem para vocês e vamos inaugurar esse galpão que oferecemos. E fui lá 21 de março de 2005, 44 suíços. 44? 44 suíços lá em Santa Madalena. Que legal. Você sabe, eu consegui convidar o embaixador suíço de Brasília. Ele vem de avião, subir, o
comandantes da Polícia Federal, o comandante da Polícia do Estado do Rio, prefeito lá de Santa Madalena, muitos convidados, muita gente. E foi uma festa maravilhosa, com caipirinha, tudo. Esses 44 suíços foi apaixonado. E começou lá. Quando voltamos para Nova Friburgo, porque estávamos lá em família hospedeira, tem um que se levou no ônibus para Marcel, vamos fazer uma associação. Eles merecem, vamos começar uma coisa. E fizemos essa associação. E hoje eu tenho 241 membros que pago todos os anos. Você sabe, temos já 4 prédios lá em Santa Madalena. Essa associação aí já é no Brasil? Exatamente. Aí nós os contribuintes para fazer a obra. Exatamente. Ah, tá. E lá eu tenho um comitê lá em Santa Madalena. Eu fui lá, sábado, domingo. E leva o nome do seu pai, né? A marcenaria escola é o nome do meu pai, Otto Schuver. Otto Schuver. Sim. E hoje é maravilhoso. Temos lá 40 jovens que trabalham, que aprendem a trabalhar a madeira, que aprendem a escola de vida. Isso é importante. Chegar na hora, tem ordem, trabalho perfeito como na Suíça, hein? Deixar tudo limpo. Isso é na escola. E temos também um museu maravilhoso suíço, trabalho. Temos uma casa de artesão e temos um centro profissional. Eu fui lá, são 3 semanas antes, lá na prefeitura, porque temos um convênio com a prefeitura de Santa Madalena. Você sabe como é difícil, né, com os políticos. Para ver, porque temos um contrato, eles devem botar à disposição professor para fazer costura, para fazer teatro. Entendi. Porque temos um galpão imenso, grandão, né? imenso. E as pessoas podem ir lá e comprar o artesanato que é produzido, né? Funcionam perfeitamente. Essas crianças que são da marcenaria escola, eles recebem uma parte das vendas. Certo. Agora, Marcel, você vem sempre ao Brasil por conta do dia 1º de agosto? Do aniversário, onde é comemorado o Dia da Suíça, exatamente, né? Em Nova Friburgo, né? Nova Friburgo, e fizemos também em Santa Maria Madalena. E também, já né? Passou. E vocês geralmente fazem, né, Geralmente, qual é a programação do Dia da Suíça? Aí a programação foi assim, em Santa Maria Madalena, começamos lá às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, abrimos a festa. Você sabe, na marcenaria, esses jovens que são lá, desde 2 anos fizemos um coral também. Coral que conhecido em Santa Madalena. Eles são já convidados lá na prefeitura de Nova Friburgo. Eles vêm 21 de agosto. São 27 que cantam. É maravilhoso. Canta em português, canta em francês, Le Vieux Chalet. Ah, que legal. Aí começou com o coral. Depois eu fiz um pequeno discurso, eu dei o papel lá para todo mundo saber a história da Suíça. E tivemos convidado também esse grupo suíçando, que é da Associação Fribourg-Nova Friburgo aqui no Brasil. Estava lá 5 casal que fiz dança folclórica da Suíça. Foi maravilhoso. Depois fizemos o fogo. Porque você sabe, 1º de agosto, cada município na Suíça faz um fogo. É o fogo que se chama Le Feu de Joie, o fogo da felicidade. Da alegria, né? Isso lembro do 1º de agosto de 1291, onde essas 3 pessoas que você tem lá, veja, juraram de se ajudar em caso se tem uma invasão. Aí para chamar os outros, não tive telefone, nada. Aí eles fizeram fogo. Eu falei, se você vê o fogo lá na montanha, você vem ajudar, porque temos inimigos que vão chegar. Foi o início da Confederação Helvética, exatamente, né? A Confederação de cantões, né? Começou com 3 cantões. Isso e hoje mesmo. tem 26. Ah, legal. Como os estados do Brasil. Então tem esse simbolismo, né? E vocês trouxeram essa data, porque eu no início eu falava, gente, por que 1º de agosto? A gente não entende, né? Porque a gente sempre associa Suíça à chegada, né? A chegada deles.
que no caso é maio. Então, vocês fizeram isso trazendo essa história da Suíça para a gente entender, né? Um pouco que país é esse, como tudo começou, né? E depois do fogo, fui servido quase a 300 pessoas que estavam lá, os habitantes de Santa Maria Madalena, uma sopa de chalé. Fizemos 3 panelões de sopa de chalé. Legal. E tem as lanternas também, né? Não, em Santa Madalena não temos lanterna. Mas aqui no Friburgo tem, no né? Friburgo tem. Tem. É o cortejo de lanterna. Qual é o simbolismo do cortejo? É igual do fogo também, né? Também, sim. Você sabe, lá na Suíça, é o fogo, é o gente, depois eles cantam, eles dançam no fogo, e você pode grilar salsicha ou coisa. É a festa faz também, como se chama, os foguetes, só que hoje os foguetes começaram a baixar, porque é poluição, é também perigoso. Acidentes, né? E também para respeito dos animais. Os animais se assustam. Os animais não gostam, tudo. Nós temos na Suíça muito animais selvagens, né? Temos bicho, temos raposa, tudo isso assusta. Tem que se adaptando, né? Eu só queria deixar, para as pessoas entenderem, a gente falou muito em cantões. Cantões é como se fossem nossos estados, né? Exato. Da Federação do Brasil, né? Agora, você trouxe aí o livro La Genèse de Nova Friburgo. Está fazendo 50 anos. 50 anos. Mostra um pouquinho, assim, só a capa, aqui para o nosso cinegrafista vai marcar, vai mostrar aqui, é o livro original do Martin Nicolin, que pesquisou a história dessa imigração suíça em Nova Friburgo. E é um clássico, né? E está fazendo 50 anos. 50 anos. Ele passou aqui em Nova Friburgo, não me lembro exatamente, mas nos anos 70 até 73, ele saiu esse livro em 1973. Quando ele veio a Friburgo, né? Quer dizer, ele veio ao Brasil fazer a pesquisa, né? Na Biblioteca Nacional, foi a base da pesquisa dele, mas ele também veio, obviamente, a Friburgo, né? Conhecer. Exato. E eu me lembro uma vez que eu entrevistei o Martin Nicolin, já entrevistei ele 3 vezes. Ele falou o seguinte, que quando ele foi a Lumiar, ele viu aqueles... ele ficou chocado quando ele viu alguns pés descalços, semi-alfabetizados, né? Isso chocou, né, um pouco a impressão que ele teve do destino que tiveram certas famílias imigrantes, né? Você sabe, lá em Lumiar, é muito interessante, Lumiar, São Pedro. Lá na escola, tive uma vez uma pesquisa, como se chama, na televisão, como fazemos agora lá, na televisão suíça. Eles foram lá em Lumiar e visitar a escola de Lumiar. Escuta bem. Aí, eles vi lá como se chama, professor, o diretor? Professor e os alunos. E essa da televisão perguntou na professora, qual é seu nome? Não sei, Maria Auvernay. Perguntei, você? Eu sou Jean Auvernay. O próximo, Sebastiano Auvernay. Estavam 25 crianças, todos Auvernay. Todos Auvernay. Eu sei. Isso foi em Benfica, foi uma escola em Benfica. Porque Benfica, realmente, assim, a gente conhece como a localidade, né, de Auvernay, dos Auvernay. E eles também se casaram muito entre primos, né? Porque estavam muitos lourinhos com eu até fui, olho azul, né? Há uns anos atrás eu fui lá, entrevistei um Auvernay lá, ele falou assim, não, eu já me casei, não me casei com prima não, quer dizer, isso daí já está mudando. Mas durante muitos anos, muitas décadas, eles só se casavam entre si. Mas essa foi ótima, hein? Esse registro. Então tá, Marcel, te agradeço pela entrevista. Com muito prazer. Foi muito bom, o objetivo desse programa é mostrar
o que é a Suíça, que a gente está sempre falando da Suíça, mas tudo bem, a gente pode colocar no Google aí e saber muito sobre a Suíça, mas é muito bom ouvir de uma pessoa que mora na Suíça, né, de um morador, e que faz essa ponte com o Brasil, mais especificamente Nova Friburgo. Eu só queria te fazer uma última pergunta. Essa coisa do estranhamento, né, cultural. O que você estranhou no comportamento do brasileiro quando você começou a vir ao Brasil? O que te provocou assim, um certo estranhamento? Para mim, o povo brasileiro é um povo acolhedor. É muito bom. Veja, eu conheci quase mais gente agora em Nova Friburgo, Santa Maria, que na Suíça. Né? Uhum. É interessante. Toda a gente aqui, quando eu vou no buleiro, suíço, suíço. Sabe, Janaína, eu cheguei na Suíça, todo meu amigo, brasileiro. Aí, aqui eu sou suíço, lá eu sou brasileiro. Esse acolhimento, né? Exatamente. Eu fui lá acolhido na casa do João, com churrasco, com caipirinha, com gentileza. É verdade, o brasileiro é muito mais acolhente que nós no Suíça. Nós suíços estamos muito mais frios. Nós temos o coração bom, mas nossa cultura é diferente. Uhum. Você aqui, cada vez você se vê, você se abraça. Nós na Suíça, você abraça a família. Os amigos, você dá a mão. Você não abraça. E nem beija. Não, beijo sim. Beijo sim, né? Sim. Na Suíça são 3, na França são 4. Aqui são 2. Mas é isso aí, né? Essa questão cultural é bem interessante, né? Exato. E você também, né, Marcelo? Você é uma figura muito simpática também, né? Todo mundo gosta muito de você, né? Não, eu gosto também de toda gente. E você virou embaixador da Suíça aqui em Nova Friburgo. Te agradeço aí pela entrevista. Muito obrigado a você. Tudo bom para você. Pode fazer presente do chocolate. O chocolate Caillé é também da Gruyère, né? Ah, muito obrigada. Caillé, lá é Caillé e aqui é Nestlé, né? Na Suíça é Caillé. Faz parte do Nestlé. Da Nestlé. Tá, te agradeço. Muito obrigada. Muito prazer. Obrigado.